Oração poderosa ao Espírito Santo para direção e propósito de vida, conforme Salmo 139. Meu amigo e minha amiga, você já parou para pensar quantas vezes caminhou sem saber exatamente para onde estava indo? Quantas escolhas foram feitas na pressa, no medo ou na dúvida? E mais tarde você percebeu que aquele não era o caminho certo? Essa sensação de estar perdido, de não encontrar direção, não é apenas um sentimento comum, mas uma realidade que corrói a paz de milhares de pessoas todos os dias. Talvez hoje você esteja exatamente assim, confuso, sem clareza, desejando com todas as forças uma resposta que traga propósito real para a sua vida. E é nesse ponto que o Espírito Santo entra como a bússola que você sempre procurou, como a voz que rompe o silêncio e como a mão que mostra a estrada segura. É impossível ignorar o peso desta verdade. Viver sem direção é viver à mercê das circunstâncias. Quando não sabemos para onde vamos, qualquer vento nos empurra, qualquer opinião nos desvia e qualquer obstáculo nos paralisa. Mas quando nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, descobrimos que já existe um plano escrito por Deus desde o princípio, como declara o Salmo 139. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Essa palavra nos mostra que você não nasceu por acaso, não está aqui sem motivo e que há um propósito desenhado exclusivamente para você. Agora eu te pergunto, quantas vezes você tentou tomar decisões sozinho e acabou colhendo frustrações? Quantas vezes seguiu o que parecia certo, mas no final se tornou peso e dor? Isso acontece porque a nossa visão é limitada, mas o Espírito Santo enxerga além do tempo, além das circunstâncias, além do que conseguimos imaginar. Ele sabe onde cada passo deve ser colocado. E só Ele pode nos livrar das armadilhas que parecem oportunidades, mas na verdade são enganos. Por isso, hoje, você precisa abrir não apenas os ouvidos, mas também o coração, porque esta oração vai alinhar sua vida ao propósito verdadeiro de Deus. Seja sincero consigo mesmo. Até quando você vai aceitar viver na dúvida, tropeçando em escolhas incertas e adiando o chamado que já está dentro de você? O momento de mudança começa agora. O Espírito Santo quer falar com você através desta oração, quer revelar clareza onde havia confusão, quer trazer firmeza onde havia indecisão e quer plantar convicção onde havia medo. E se você permanecer comigo até o final deste vídeo, eu creio que sairá daqui renovado, fortalecido e direcionado para viver uma nova fase da sua vida. Por isso, não permita que nada te distraia. Esta não será apenas mais uma oração que você vai ouvir, mas um encontro verdadeiro com aquele que conhece cada detalhe do seu coração e que já preparou a resposta que você tanto espera. Respire fundo, entregue-se a este momento e prepare-se, porque agora vamos juntos clamar ao Espírito Santo, pedindo a Ele direção e propósito para a sua vida, conforme o Salmo 139. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que não há outro lugar onde eu possa encontrar direção verdadeira, força inabalável e propósito real para a minha vida. Tu és aquele que sonda o mais profundo do meu coração, que conhece cada pensamento antes mesmo que seja formado, que está diante de mim em cada passo e me envolve por trás e por diante, como declara o Salmo 139. Hoje eu clamo com intensidade. Toma o controle absoluto da minha história, desarma toda a confusão que tenta roubar minha clareza, derruba todo engano que tenta distorcer meus caminhos e estabelece em mim a convicção inquebrável de que estou sob os teus olhos atentos e sob o teu poder que não falha. Espírito Santo, quando me aproximo da tua presença, percebo que todos os esforços humanos se tornam pequenos diante da grandeza do teu agir. É o teu sopro que move a vida, é a tua voz que rompe o silêncio da alma, e é o teu poder
que desfaz os grilhões da incerteza. Nenhum plano humano, nenhuma estratégia, nenhuma opinião pode superar aquilo que já está escrito no teu livro eterno. Que cada parte do meu ser seja agora penetrada pela certeza de que não vivo por acaso, mas porque fui criado com propósito. Mostra-me que nada do que enfrento é maior do que a tua soberania, e que cada obstáculo é apenas mais uma oportunidade para eu contemplar a tua mão agindo em meu favor. Espírito Santo, diante de ti eu não consigo esconder nada, pois o Salmo 139 revela que até as minhas sombras são conhecidas por ti. Aonde eu for, lá estarás. Se eu subir aos céus, tu estarás lá. Se eu descer às profundezas, ainda assim estarei cercado pelo teu olhar. Por isso eu não clamo apenas por direção, mas por ousadia, para não hesitar quando a tua voz me chamar para caminhos que exigem fé. Dá-me a firmeza que não vacila, dá-me a coragem que não retrocede, dá-me a visão que não se apaga, que eu não viva mais escravizado pelo medo de escolher errado, mas totalmente liberto pela convicção de que estou sendo guiado pela força irresistível do teu propósito. Espírito Santo, quero que cada palavra que eu profira, cada decisão que eu tome e cada passo que eu dê seja conduzido por ti. Assim como o vento sopra onde quer, sem que possamos prever sua direção, assim seja o teu mover em mim, livre, soberano, irresistível. Rompe toda barreira que tenta limitar minha fé, despedaça toda corrente que tenta prender meu destino e abre diante de mim portas que ninguém será capaz de fechar. Que a tua presença seja a bússola que orienta meus caminhos e que eu jamais me perca nas distrações de um mundo que insiste em me afastar daquilo que realmente importa. Espírito Santo, desperta em mim a consciência de que não estou vivendo para os homens, mas para a glória do Senhor que me criou. Ensina-me a compreender que o verdadeiro propósito não está em alcançar reconhecimento terreno, mas em ser fiel ao chamado que tu já depositaste em mim desde antes do meu nascimento. Sonda os meus caminhos, prova os meus pensamentos e guia-me pela estrada eterna que conduz à vitória real, à missão cumprida e ao legado que ecoa além desta vida. Que cada respiração minha seja marcada pelo teu poder e que minha história seja o reflexo daquilo que tu desejas realizar. Espírito Santo, eu clamo com intensidade. Não me deixes andar um só dia sem a tua orientação. Eu rejeito a ilusão de acreditar que posso me guiar sozinho, pois sei que minha mente é limitada, mas a tua sabedoria é infinita. Conduz-me com firmeza, arranca de mim toda cegueira espiritual e abre os meus olhos para perceber os sinais que já estão diante de mim. Faz-me enxergar que a minha vida é uma carta escrita pelas tuas mãos e que cada capítulo tem um propósito que culmina em um destino glorioso. Que eu viva completamente submisso ao teu querer e que o teu poder seja o selo que confirma que não ando perdido, mas caminhando em direção ao cumprimento de uma missão eterna. Espírito Santo, tu és a luz que dissipa toda a escuridão e o guia que mostra o rumo certo quando a mente humana se perde entre tantas escolhas. Quantas vezes a incerteza tenta sufocar meus passos e me faz hesitar diante das oportunidades e dos desafios. Mas é em ti que encontro clareza absoluta, pois tua voz não se confunde com o barulho do mundo. Hoje, eu te peço que sejas a lâmpada que ilumina meus pensamentos, revelando o que está oculto, desfazendo as mentiras que tentam me enganar e trazendo a firme convicção de que só caminharei na estrada que foi preparada pelas tuas mãos. Espírito Santo, eu rejeito a confusão que rouba minha paz e me prende em círculos de dúvida. Sei que muitas vezes me deixei levar por conselhos humanos, por pressões externas ou por minhas próprias emoções, mas agora eu decido depender unicamente da tua direção. Que o teu discernimento seja como um farol diante das tempestades, apontando para o porto seguro que ninguém pode apagar. Assim como o salmista declarou que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho,
que eu viva essa realidade em cada detalhe da minha jornada. Espírito Santo, ensina-me a enxergar não apenas o que está diante dos meus olhos, mas também o que está além da aparência. Dá-me sabedoria para perceber quando algo é apenas ilusão e coragem para recusar as portas que parecem boas, mas escondem destruição. Mostra-me que não preciso correr atrás de respostas ansiosas, porque já estás comigo em cada decisão. Que eu aprenda a reconhecer teus sinais em detalhes simples, no silêncio do meu coração e até mesmo nas situações inesperadas que, muitas vezes, são o teu modo de me conduzir. Espírito Santo, que eu não seja guiado pelo medo, mas pela confiança no teu cuidado. Sei que tu já sondaste os meus dias, que já conheces meu futuro e que nada pode surpreender aquele que é eterno. Por isso, dá-me ousadia para avançar sem vacilar, mesmo quando os olhos humanos não enxergam o desfecho. Tua direção não falha, tua voz não mente e teu plano nunca se desfaz. Coloca dentro de mim a segurança de que, quando sigo os teus passos, estou sempre no caminho certo, ainda que não entenda todos os detalhes. Espírito Santo, mostra-me que clareza não é ausência de dificuldades, mas certeza de propósito. Ainda que o terreno seja áspero, ainda que o vento seja contrário, ainda que tudo ao redor pareça incerto, a tua palavra firme é suficiente para me manter de pé. Ensina-me a não medir o teu agir pela intensidade da luta, mas pela grandeza do que estás construindo em mim por meio dela. Que cada escolha seja marcada não pelo impulso, mas pela sabedoria que só tu és capaz de conceder. Espírito Santo, eu clamo, livra-me da cegueira espiritual que me faz andar sem direção. Abre os meus olhos para enxergar as oportunidades que conduzem à vida e não à perdição. Guia-me pelos caminhos retos e tira de diante de mim as veredas que me afastam da tua vontade. Que a minha mente seja clara, meu coração seja firme e minha fé seja constante. Assim como o sol rompe a madrugada e anuncia o novo dia, que a tua presença rompa a confusão e estabeleça sobre mim a plena clareza de que estou vivendo para cumprir o propósito eterno que preparaste desde sempre. Espírito Santo, neste momento eu me levanto contra as correntes da dúvida que tentam prender meus passos e apagar o fogo da fé dentro de mim. Sei que tu és aquele que revela mistérios, que dá clareza ao confuso e que derruba os muros da indecisão que tantas vezes me fizeram perder tempo e oportunidades. Não quero mais viver refém do medo de errar, nem ser escravo de pensamentos que me paralisam. Hoje, diante da tua presença, eu declaro que a incerteza não terá domínio sobre mim, porque tu já sondaste a minha vida, conheces cada detalhe do meu caminho e já estabeleceste um destino de vitória. Espírito Santo, quantas vezes deixei de avançar porque me senti incapaz de decidir, temendo perder a rota certa? Mas a tua palavra no Salmo 139 me lembra que antes mesmo que uma palavra chegue à minha boca, tu já a conheces inteiramente. Isso significa que antes mesmo da minha dúvida existir, tu já tinhas a resposta pronta. Por isso, eu renuncio agora a toda voz de confusão que tenta dominar minha mente e aceito o teu conselho como bússola para cada escolha. Ensina-me a não confiar nos meus sentimentos instáveis, mas a depender do teu direcionamento que nunca falha. Espírito Santo, retira de mim toda a ansiedade que nasce da incerteza e que me leva a decisões apressadas. Não quero viver correndo atrás de soluções humanas, mas descansar na tua condução que sempre chega no tempo exato. Abre meus olhos para entender que esperar em ti não é perder tempo, mas ganhar maturidade, sabedoria e firmeza. Que minha vida seja marcada pela calma que vem do teu poder e que meu coração encontre descanso na certeza de que não estou sozinho, pois tu és meu conselheiro e guia constante.
Espírito Santo, sei que a dúvida é uma arma que o inimigo usa para me enfraquecer, mas eu decido hoje levantar o escudo da fé e resistir. Que toda mentira que sussurra que não tenho valor seja desfeita. Que toda sugestão de que meu futuro está perdido seja anulada. Que toda ilusão de fracasso seja destruída pela verdade de que fui formado com propósito e que meus dias estão escritos no teu livro. Liberta-me das correntes invisíveis da incerteza e coloca em minhas mãos as chaves da convicção e da firmeza. Espírito Santo, dá-me segurança para prosseguir, mesmo quando ainda não enxergo o final da estrada. Ensina-me que a fé não depende de ver, mas de confiar, e que cada passo que dou sob a tua direção já é um testemunho de vitória. Quero aprender a caminhar mesmo quando a névoa da dúvida tentar esconder o caminho, pois sei que a tua voz é mais forte que qualquer sombra. Estabelece em meu espírito a coragem de seguir adiante com confiança, sabendo que, se tu és meu guia, não há como eu me perder. Espírito Santo, hoje declaro que a incerteza não será mais meu mestre. Ela não governará minhas escolhas, não controlará meus pensamentos e não terá poder sobre meu destino. De agora em diante, viverei sob a certeza do teu plano, caminhando com confiança e levantando meus olhos para ti, sempre que o medo tentar me paralisar. Que cada decisão seja feita com convicção e que cada passo seja firme, porque não caminho sozinho. Tu és meu guia, meu conselheiro e meu libertador. E assim, encontro paz, clareza e a força para seguir plenamente no propósito que já estabeleceste para minha vida. Espírito Santo, abre os meus ouvidos espirituais para que eu consiga ouvir a tua voz com clareza em meio ao ruído do mundo. Muitas vezes, as preocupações, os conselhos humanos e as pressões da vida tentam sufocar o som do teu chamado, mas eu clamo agora. Fala comigo de forma nítida, fala comigo de forma inconfundível e ensina-me a distinguir o teu tom suave que traz paz da confusão que tenta me desviar. Não quero seguir vozes que me afastam do propósito, nem me perder em opiniões passageiras. Quero ser guiado por ti, porque sei que cada instrução tua é um passo seguro em direção ao destino que já foi preparado para mim desde o princípio. Espírito Santo, mostra-me que ouvir a tua voz exige silêncio interior, exige renúncia das distrações que tentam dominar minha mente, exige disciplina em separar tempo para estar diante de ti. Que eu não espere apenas grandes sinais, mas que aprenda a valorizar os pequenos sussurros que direcionam meus passos diariamente. Tu falas através da palavra, através da consciência moldada por ti, através de situações que só podem ser explicadas pela tua intervenção. Ensina-me a perceber esses sinais, para que eu nunca caminhe na dúvida, mas sempre no alinhamento da tua vontade. Espírito Santo, guarda meu coração de confundir desejos pessoais com a tua direção. Quantas vezes os sentimentos enganosos tentam se passar por respostas seguras, mas acabam me conduzindo a erros que poderiam ser evitados. Dá-me sabedoria para filtrar cada impulso e discernimento, para não me precipitar em escolhas que não vêm de ti. Que a tua voz seja como uma flecha certeira que corta a ilusão e me revela a verdade. Faz com que eu aprenda a esperar o tempo exato, pois sei que cada resposta tua vem carregada de propósito e nunca chega atrasada. Espírito Santo, a tua voz não apenas orienta, mas também fortalece. Ela traz paz quando estou inquieto, traz coragem quando estou fraco, traz esperança quando estou cansado. Que eu jamais me esqueça de que cada ordem tua é um ato de amor e cada mandamento é um convite para caminhar protegido. Não importa se a direção é contrária ao que eu esperava, eu quero obedecer porque sei que tua sabedoria é muito maior que a minha. Ensina-me a confiar que até quando não entendo, a tua voz é o melhor caminho para mim. Espírito Santo, eu decido hoje dar espaço ao teu falar. Rompe em minha vida o orgulho que insiste em acreditar que sei o que é melhor.
e ensina-me a ser humilde para ouvir e obedecer. Que minha vida seja marcada pela submissão à tua direção, não por conveniência, mas por convicção. Que cada decisão que eu tomar seja o reflexo da tua orientação e que cada passo revele ao mundo que ando debaixo da tua condução. Espírito Santo, guia-me com a tua voz até que minha vida se torne um testemunho vivo de obediência e fidelidade. Que as pessoas ao meu redor vejam que não caminho confuso, mas seguro, porque sigo o conselho do Deus eterno que me conduz. Que o som da tua voz nunca seja abafado em mim e que eu jamais troque tua direção por atalhos humanos. Que eu viva cada dia ouvindo, obedecendo e confiando, porque sei que a tua voz é a única que conduz à verdadeira vida e ao propósito eterno que nada nem ninguém pode roubar. Espírito Santo, tu és a minha fonte inesgotável de resistência e coragem. Em muitos momentos, quando a estrada parece longa demais e os pesos da vida ameaçam esmagar meus ombros, lembro-me de que não caminho sozinho. És tu quem me sustenta, quem ergue minha cabeça quando o cansaço me faz olhar para o chão, quem reacende a chama da esperança quando tudo ao redor parece querer apagar minha fé. Hoje eu clamo, derrama sobre mim a força necessária para não desistir, para não recuar, para não me perder em meio às pressões. Que cada passo dado seja testemunho vivo de que tua mão está comigo, sustentando-me até o fim. Espírito Santo, a perseverança não nasce da vontade humana, mas do poder que emana da tua presença. Quantas vezes tentei ser forte sozinho e acabei me sentindo ainda mais fraco. Agora eu entendo que não sou chamado para depender da minha força, mas da tua. Tu és aquele que revigora os cansados, que fortalece os abatidos e que renova a esperança dos que se sentem derrotados. Que cada vez que eu pensar em parar, eu escute tua voz dizendo que ainda há propósito, que ainda há promessa, que ainda há vitória à frente. Espírito Santo, ensina-me a olhar além das circunstâncias que tentam me fazer acreditar que é impossível continuar. Mostra-me que o deserto também faz parte da caminhada e que cada prova que enfrento é um degrau que me aproxima do propósito maior. Dá-me a consciência de que não estou retrocedendo, mas sendo moldado, forjado e preparado para algo que vai além do que consigo imaginar. Que a minha perseverança seja maior que o meu cansaço e que minha confiança em ti supere toda fraqueza. Espírito Santo, traz à minha memória que a perseverança é a marca dos que vencem. Não são os mais rápidos, nem os mais fortes por natureza, mas aqueles que permanecem firmes até o fim. Sustenta-me quando a espera parecer interminável, fortalece-me quando a solidão tentar roubar meu ânimo e encoraja-me quando as vozes contrárias tentarem me convencer a desistir. Que a minha vida seja um reflexo da verdade de que o teu poder aperfeiçoa-se na fraqueza e que mesmo quando me sinto incapaz, é na tua força que sigo adiante. Espírito Santo, sei que o inimigo usa o desânimo como arma para me afastar da rota do propósito. Mas eu declaro que não serei vencido pelas mentiras que me dizem que é melhor parar. Sei que foste tu quem me chamou e quem chama também capacita. Sei que não iniciei essa jornada sozinho e, portanto, não a terminarei sem a tua presença. Dá-me coragem para atravessar as tempestades, sabedoria para suportar os dias de silêncio e determinação para esperar o tempo perfeito em que a promessa se cumprirá. Espírito Santo, que cada batalha enfrentada seja combustível para minha fé. Que cada lágrima caída seja transformada em testemunho de vitória. Que cada queda sofrida seja ponto de partida para me levantar ainda mais forte. Faz-me entender que perseverar não é apenas resistir, mas confiar plenamente que o propósito que escreveste para mim se cumprirá, custe o que custar. Fortalece-me a cada manhã, sustenta-me a cada noite e guia-me em cada detalhe, para que no fim da caminhada eu possa olhar para trás e dizer:
Cheguei até aqui porque tu estiveste comigo em cada passo. Espírito Santo, abre os meus olhos para compreender que meus sonhos, por mais grandiosos que pareçam, não se comparam ao propósito que tu tens preparado para a minha vida. Muitas vezes busquei conquistar aquilo que pensei ser o melhor, mas descobri que minha visão é limitada e que a tua sabedoria é infinita. Hoje, eu declaro que não quero mais viver preso a projetos que nascem apenas da minha vontade, mas submeto cada desejo, cada plano e cada ambição àquilo que flui do teu coração. Que meu maior objetivo seja cumprir fielmente a missão que estabeleceste para mim, pois sei que o verdadeiro sucesso não está em glória humana, mas em estar no centro da tua vontade. Espírito Santo, ensina-me a diferenciar o que é passageiro do que é eterno. Quantas vezes corri atrás de conquistas que se desfazem com o tempo, esquecendo que só o que vem de ti permanece para sempre. Eu te peço, desfaz em mim todo apego ao que não edifica e planta em meu coração o desejo ardente de viver para algo que ultrapasse esta vida. Que eu entenda que o maior legado não é o que deixo em bens ou títulos, mas o impacto que causo ao obedecer tua voz e ser instrumento em tuas mãos. Espírito Santo, eu renuncio os atalhos que tentam me seduzir e me afastam do propósito. Sei que o caminho preparado por ti nem sempre é o mais fácil, mas é o único que me leva ao destino certo. Livra-me da ilusão de acreditar que posso ser feliz trilhando estradas construídas apenas por meus próprios sonhos. Dá-me coragem para abrir mão do que não se alinha com a tua vontade e confiança para esperar o tempo certo em que revelarás o que é melhor para mim. Espírito Santo, mostra-me que a renúncia não é perda, mas troca. Deixo para trás o que é pequeno para abraçar o que é maior. Ajuda-me a entender que quando entrego meus sonhos em tuas mãos, eles são transformados em algo muito mais grandioso do que eu poderia imaginar. Faz-me ver que o propósito que tens para mim é perfeito e que não há erro em depender da tua condução. Que minha vida seja marcada pela rendição total e que cada escolha mostre que confio mais em ti do que em mim mesmo. Espírito Santo, eu não quero viver correndo atrás de conquistas que me afastam de ti. Sei que muitos se perdem na busca por reconhecimento, sucesso e prazeres passageiros, mas eu escolho viver para cumprir o que escreveste para minha história antes mesmo do meu nascimento. Guia-me para que minhas prioridades estejam alinhadas ao teu coração e que eu jamais troque o propósito eterno por satisfações momentâneas. Que cada sonho humano seja colocado diante do teu altar, para que só permaneça o que estiver de acordo com a tua vontade soberana. Espírito Santo, guia-me para que meus passos não sejam capturados pelas armadilhas que o inimigo coloca diante de mim. Quantas vezes o caminho parece atrativo, brilhante e promissor, mas esconde destruição por trás da aparência. Só tu podes revelar o que está oculto aos meus olhos. Eu clamo que tua presença seja meu escudo contra os enganos, que tua voz seja o alerta que impede meus pés de tropeçarem e que tua sabedoria seja a lâmpada que me mostra quando uma oportunidade é apenas disfarce para me afastar do propósito. Não permitas que eu seja enganado por aquilo que reluz, mas não tem valor eterno. Espírito Santo, eu reconheço que muitas armadilhas não se apresentam como ameaças, mas como atalhos sedutores. Elas prometem facilidade, mas levam à escravidão. Prometem ganho rápido, mas cobram com dor. Prometem liberdade, mas aprisionam a alma. Por isso, eu me coloco totalmente em tuas mãos e te peço, abre meus olhos para enxergar além da superfície. Que cada passo seja analisado à luz da tua verdade e que cada escolha seja examinada pelo filtro da tua vontade. Ensina-me a desconfiar do que parece bom demais para ser verdadeiro e a não me deixar enganar por palavras que escondem ciladas. Espírito Santo, livra-me das armadilhas que surgem em forma de pessoas que não desejam meu crescimento.
Dá-me discernimento para identificar relacionamentos que corroem a fé, que enfraquecem a coragem e que desviam do propósito. Que eu não seja seduzido por alianças que parecem vantajosas, mas que secretamente me afastam de ti. Mostra-me quem realmente caminha para a luz e quem apenas finge ser companheiro de jornada. Não me deixes cair na teia da manipulação, mas fortalece minha mente para que eu saiba dizer não a tudo que não vem de ti. Espírito Santo, também me livra das armadilhas que nascem dentro de mim. Orgulho, egoísmo, ambição desenfreada. Sei que muitas vezes não é o inimigo de fora que me derruba, mas as fraquezas internas que eu permito crescer. Conduze-me à humildade, disciplina e vigilância. Faz-me enxergar que o maior perigo não está apenas nas pedras do caminho, mas também nas sombras do coração. Ensina-me a vigiar constantemente para que nenhuma brecha seja aberta e nenhum engano encontre espaço em minha vida. Espírito Santo, guarda-me das armadilhas do tempo, a pressa que me faz escolher errado, a ansiedade que me impede de esperar a tua resposta, a impaciência que me leva a tomar decisões sem considerar tua direção. Dá-me serenidade para aguardar o momento certo, pois sei que cada promessa tem sua estação. Não permitas que eu destrua com precipitação aquilo que tu estavas construindo com perfeição. Faz-me entender que o teu tempo é sempre melhor que o meu e que cada passo no compasso errado pode me levar a lugares de dor. Espírito Santo, que eu aprenda a desviar das armadilhas não com medo, mas com sabedoria. Que cada cilada que eu evitar seja testemunho da tua proteção sobre mim. Dá-me olhos atentos, ouvidos sensíveis e coração vigilante, que eu caminhe firme, sem cair nos laços preparados contra mim, e que minha vida seja sinal vivo de alguém que escolheu seguir o caminho eterno, em vez de se perder em ilusões passageiras. Que nenhuma armadilha consiga deter o cumprimento do propósito que tens preparado e que cada desvio que eu rejeitar seja mais uma vitória no caminho da tua vontade. Espírito Santo, coloco meu coração diante de ti como uma carta aberta, pedindo que o examines, o molde e o alinhe com os teus pensamentos. Sei que o coração humano é enganoso, cheio de emoções passageiras e desejos que muitas vezes tentam competir com a tua vontade. Mas eu não quero viver guiado por impulsos ou paixões momentâneas. Eu quero ser conduzido pelo teu conselho eterno. Quero que os meus anseios estejam em sintonia com aquilo que já planejaste para mim desde a eternidade. Que não sejam as minhas vontades a dirigir minha vida, mas que cada batida do meu coração esteja compassada com o ritmo do teu propósito. Espírito Santo, arranca de dentro de mim tudo o que me desvia da tua presença. Orgulho, vaidade, ressentimentos, ambições sem sentido. Purifica-me de cada sentimento que se opõe à tua voz e coloca em mim um coração ensinável, disposto a obedecer mesmo quando não entendo completamente os teus caminhos. Assim como o salmista clamou no Salmo 139 para ser sondado e guiado no caminho eterno, eu também te peço que não deixes em mim nenhuma sombra de engano. Tira o que não edifica e planta o que dá frutos que permanecem. Espírito Santo, dá-me sensibilidade para não permitir que as distrações deste mundo roubem o espaço que pertence somente a ti. São tantas vozes, tantas pressões e tantas distrações que tentam moldar o coração humano, mas eu escolho que meu interior seja governado apenas pela tua presença. Que a minha alegria não dependa de circunstâncias, mas da certeza de que estou alinhado com teu querer. Ensina-me a amar o que tu amas, a rejeitar o que tu rejeitas e a desejar apenas o que fortalece a minha comunhão contigo. Espírito Santo, eu reconheço que o coração desalinhado perde o rumo facilmente. Quantas vezes tomei decisões baseadas em emoções e me arrependi? Quantas vezes permiti que mágoas antigas ditassem minhas escolhas? Mas agora eu
Te entrego cada parte da minha história para que o passado não tenha poder de ditar meu futuro. Conduz meu coração à paz, à mansidão e à confiança, para que eu não viva mais oscilando entre fé e medo, entre esperança e insegurança, mas permaneça firme no propósito que tens para mim. Espírito Santo, ensina-me a viver com um coração grato, pois a gratidão é prova de que Ele está em sintonia com o teu mover. Que eu saiba agradecer mesmo nos dias de dificuldade, porque sei que cada circunstância também está sob o teu controle. Que eu não permita que reclamações tomem o lugar da fé, mas que meus lábios expressem constantemente confiança e louvor. Quando meu coração for tentado a se inclinar para a incredulidade, lembra-me de todas as vezes em que já me sustentaste e me fizeste avançar quando parecia impossível. Espírito Santo, desejo que meu coração seja teu templo, lugar onde habitas e de onde guias minha vida. Que não haja nele divisões, dúvidas ou duplicidade, mas apenas entrega total a ti. Molda meu interior, até que minha mente, meus desejos e minhas escolhas sejam reflexo da tua vontade. Alinha-me de tal forma que onde quer que eu vá, as pessoas percebam que minha vida pulsa no compasso do teu propósito. Que meu coração não seja escravo das circunstâncias, mas servo fiel da tua voz. Espírito Santo, mostra-me que a obediência é o caminho mais seguro para viver o propósito que preparaste para mim. Sei que muitas vezes a minha natureza humana deseja seguir a própria vontade, escolher o mais fácil, o mais rápido ou o mais confortável. Mas eu reconheço que somente a obediência à tua voz me conduz à verdadeira vitória. Não quero andar conforme minha lógica limitada, nem ser guiado por emoções que oscilam. Quero caminhar com firmeza na estrada da obediência, sabendo que cada ato de submissão à tua direção é um passo que me aproxima da plenitude do que escreveste para a minha vida. Espírito Santo, ensina-me a compreender que obedecer não é uma fraqueza, mas a maior demonstração de confiança em ti. Quando eu escolho obedecer, estou dizendo que confio mais no teu conselho do que nos meus próprios pensamentos, que acredito mais no teu plano do que nas minhas ideias passageiras. Dá-me humildade para entender que não sou capaz de me guiar sozinho e dá-me coragem para seguir tuas instruções, mesmo quando parecem contrárias ao que eu esperava. Que eu aprenda que o maior poder não está em fazer o que quero, mas em me submeter ao que tu desejas. Espírito Santo, livra-me da rebeldia que tenta se levantar em meu coração. Sei que há momentos em que a desobediência se apresenta como um caminho mais fácil, mas também sei que o preço de não te ouvir é sempre maior. Protege-me de resistir ao teu comando e ajuda-me a lembrar que cada vez que ignoro tua voz, eu atraso o propósito que tens para mim. Faz-me vigilante para que, em vez de me afastar, eu esteja sempre pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, pronto para obedecer. Espírito Santo, fortalece-me para que a minha obediência não seja parcial, mas completa. Que eu não escolha obedecer apenas quando me convém ou quando é fácil, mas também quando exige sacrifício, renúncia e paciência. Que eu entenda que a obediência verdadeira é aquela que não negocia, não discute e não atrasa. Quero que minha vida seja marcada por fidelidade, não por conveniência. Ensina-me a ser constante, porque sei que o propósito só se cumpre na vida daqueles que escolhem obedecer até o fim. Espírito Santo, abre os meus olhos para ver que a obediência gera frutos que vão além de mim. Cada ato de submissão à tua vontade impacta não apenas a minha história, mas também as pessoas ao meu redor. Quando obedeço, me torno canal de bênção, instrumento de transformação e testemunho vivo de que a tua palavra nunca falha. Que minha obediência seja como uma semente plantada em terra fértil, que crescerá e dará Espírito Santo, fortalece em mim a convicção de que o propósito para o qual fui chamado não pode ser destruído por circunstâncias, atrasado por inimigos
ou apagado por minhas próprias limitações. Sei que muitas vezes enfrento batalhas que tentam me fazer acreditar que perdi o rumo ou que não há mais saída. Mas tua palavra no Salmo 139 me garante que todos os meus dias já foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Por isso, eu te peço, estabelece os teus planos em minha vida de forma inabalável. Que o teu propósito seja como rocha firme, impossível de ser removida pelas tempestades que surgem contra mim. Espírito Santo, ensina-me a enxergar que cada etapa da minha jornada, por mais difícil que pareça, faz parte da consolidação daquilo que já estabeleceste para mim. Nada é em vão, nenhuma dor é perdida, nenhum obstáculo é sem sentido. Tudo é moldura da obra que tu estás construindo em minha vida. Que eu aprenda a aceitar os processos, entendendo que eles não me afastam do propósito, mas me aproximam dele. Dá-me maturidade para não me rebelar diante da espera, mas confiar que até o silêncio é ferramenta que usas para me preparar. Espírito Santo, traz à minha memória que o propósito é maior que os meus sentimentos passageiros. Muitas vezes me sinto fraco, cansado, incapaz, mas sei que a consolidação da tua vontade não depende do que sinto, e sim daquilo que tu já determinaste. Ensina-me a separar emoção de convicção, para que eu não me perca em altos e baixos, mas permaneça firme na certeza de que a tua mão me sustenta. Que minha fé não oscile com o vento, mas esteja firmada como âncora segura no cumprimento da missão que me foi confiada. Espírito Santo, consolida em mim não apenas o propósito, mas também o caráter necessário para vivê-lo. Que eu não seja alguém que recebe uma grande promessa, mas que não tem estrutura para carregá-la. Forja em mim resiliência, coragem, paciência e humildade. Molda-me para que eu não apenas chegue ao destino, mas para que eu permaneça nele. Ensina-me que o propósito não é apenas alcançar, mas sustentar, e que só pela tua graça posso manter o que forás colocado em minhas mãos. Espírito Santo, eu rejeito todo pensamento que tenta enfraquecer a certeza do que tens para mim. Eu renuncio às mentiras que sussurram que não sou capaz, que já é tarde demais ou que perdi a oportunidade. Eu escolho acreditar que o que vem de ti é irrevogável, que tu não voltas atrás naquilo que declaraste e que a tua fidelidade garante o cumprimento do que planejaste. Que cada dia da minha vida seja um tijolo colocado sobre a base sólida da tua vontade, até que a construção do meu destino esteja completa. Espírito Santo, que a consolidação do teu propósito em mim seja tão evidente que nada nem ninguém possa negar que foi tua mão que fez. Que meu testemunho seja prova viva de que não se trata da minha força, mas da tua. Que eu viva para inspirar outros a também confiarem que mesmo quando parece que tudo está perdido, o teu plano continua intacto e que, ao final da minha jornada, eu possa contemplar com gratidão cada detalhe, cada etapa e cada vitória, sabendo que tudo convergiu para que o teu propósito fosse estabelecido em mim com perfeição. Espírito Santo, desperta em mim um coração constantemente grato pelo chamado que recebi. Sei que não fui escolhido por acaso, nem nasci sem um propósito, mas fui separado desde o ventre materno para cumprir uma missão que só tu poderias planejar. Quantas vezes me esqueci desse privilégio e tratei como comum aquilo que é extraordinário. Hoje, com humildade e reverência, eu reconheço: o fato de ter sido chamado por ti é a maior honra da minha existência. Gratidão não é apenas uma emoção, mas um posicionamento que me mantém consciente de que tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti. Espírito Santo, ensina-me a ser grato mesmo nos dias difíceis, quando o chamado parece pesado e as batalhas tentam roubar minha alegria. Que eu nunca esqueça que cada desafio enfrentado também é prova de que estou na rota daquilo que preparaste para mim. Mostra-me que a gratidão é o antídoto contra a murmuração e que quando agradeço, fortaleço minha fé e declaro confiança na tua condução.
Quero aprender a agradecer não apenas pelas vitórias, mas também pelos processos, porque sei que até as dores moldam em mim o caráter necessário para sustentar a missão que carregarei até o fim. Espírito Santo, dá-me um coração que reconhece os detalhes do teu cuidado. Quantas vezes deixei de agradecer pelas pequenas coisas, pelos livramentos que nem percebi, pelas oportunidades que surgiram em silêncio, pela força renovada quando pensei em desistir. Eu quero ter olhos atentos para enxergar que cada respiração, cada manhã e cada passo são presentes que vêm das tuas mãos. Ensina-me a viver com a consciência de que a gratidão abre portas para mais revelações e me aproxima ainda mais de ti. Espírito Santo, que minha gratidão não se limite às palavras, mas seja expressa em obediência. Sei que muitos dizem obrigado, mas continuam andando fora da tua direção. Eu quero ser diferente. Quero mostrar que sou grato cumprindo fielmente o chamado, servindo com amor e entregando o melhor de mim em cada tarefa confiada. Que minha vida seja um hino vivo de agradecimento, não apenas nos lábios, mas em cada atitude. Ensina-me a viver de forma que cada ação reflita a honra que sinto por ter sido escolhido para fazer parte da tua obra. Espírito Santo, livra-me da ingratidão que cega os olhos e endurece o coração. Não me permitas cair no erro de desprezar o que já tens feito em minha vida, enquanto reclamo pelo que ainda não vi. Dá-me maturidade para compreender que o tempo de espera também é tempo de aprendizado e que, enquanto agradeço pelo que já recebi, me preparo para aquilo que ainda está por vir. Que a gratidão seja meu escudo contra a frustração e meu alimento nos dias em que a caminhada parecer árdua demais. Espírito Santo, firma em mim o entendimento de que a gratidão não apenas me fortalece, mas também glorifica o teu nome. Que as pessoas ao meu redor percebam em mim um espírito agradecido, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Que minha vida se torne testemunho de que a verdadeira paz não está em ter tudo o que quero, mas em reconhecer que já possuo o maior tesouro, tua presença constante. Que o meu coração em todo tempo proclame com alegria: sou chamado, sou escolhido, e por isso serei eternamente grato. Espírito Santo, eu me levanto diante de ti para declarar que minha esperança não está no que vejo, nem no que o mundo me oferece, mas somente em tua presença que nunca falha. Quantas vezes as circunstâncias me empurraram para o desânimo, fazendo-me acreditar que o futuro seria apenas repetição das dores do passado. Mas hoje eu escolho rejeitar toda mentira e agarrar-me à esperança que brota do teu poder. Tu és aquele que renova cada manhã, que faz florescer vida em meio ao deserto e que transforma cenários impossíveis em testemunhos de vitória. Espírito Santo, ensina-me a olhar para frente com confiança, mesmo quando tudo ao redor grita incerteza. Mostra-me que a esperança não é ilusão, mas força real que nasce do coração de quem acredita em ti. Que eu aprenda a esperar não com ansiedade, mas com convicção. A convicção de que o mesmo Deus que escreveu meus dias também garante que cada promessa será cumprida. Dá-me paz enquanto espero, paciência enquanto persevero e coragem para não retroceder diante das pressões. Espírito Santo, guia-me a viver como alguém que carrega esperança verdadeira. Que minhas palavras transmitam vida, que minhas atitudes inspirem confiança e que meu coração seja um reflexo do teu cuidado. Que mesmo nos dias de dor, eu consiga lembrar que tu estás no controle e que nada é capaz de frustrar teus planos. A esperança em ti não decepciona, porque tu és fiel e a tua fidelidade é eterna. Espírito Santo, protege-me da tentação de colocar minha esperança em pessoas, coisas ou resultados imediatos. Faz-me lembrar que a esperança que nasce do homem é instável, mas a que vem de ti é inabalável. Que eu aprenda a descansar no fato de que tu és o autor da minha história e que enquanto estiver em tuas mãos, jamais estarei perdido.
Que essa certeza me faça avançar sem medo, porque sei que o amanhã já foi cuidado por ti antes mesmo de eu nascer. Espírito Santo, que minha esperança seja alimento diário da minha fé. Que cada vez que o inimigo tentar roubar meu ânimo, eu me lembre do quanto já fizeste por mim. Que cada lembrança de livramento seja combustível para acreditar ainda mais. Que cada vitória conquistada seja sinal de que maiores coisas ainda estão por vir. Eu não quero apenas sobreviver. Eu quero viver cheio da esperança que move montanhas e me mantém firme até o cumprimento da tua promessa. Espírito Santo, firma em mim a esperança que não se abala diante de tempestades. Faz-me caminhar erguido, mesmo quando o vento é forte. Dá-me a consciência de que a esperança não é apenas esperar pelo fim das lutas, mas é acreditar que em cada batalha estás comigo. Que essa chama jamais se apague dentro de mim e que onde quer que eu vá, eu seja um portador da esperança que vem de ti e que nunca falha. Espírito Santo, sei que a vida é marcada por confrontos que vão além do que meus olhos podem ver. Enfrento resistências invisíveis, pensamentos que tentam me aprisionar e forças que desejam me afastar do propósito. Mas eu também sei que não luto sozinho. Tu és meu defensor, meu guerreiro e meu sustento em cada batalha. Quando me sinto fraco, tua presença me reveste de coragem. Quando me sinto perdido, tua voz me lembra que a vitória já foi decretada. Hoje eu clamo. Fortalece-me para vencer não apenas o que está diante de mim, mas também o que se levanta contra mim no mundo espiritual. Espírito Santo, eu rejeito a ideia de que sou vítima das circunstâncias ou refém dos ataques que se levantam. Em ti, eu sou mais que vencedor, porque estás comigo em cada passo. Tu és o escudo que me protege, a espada que me capacita e o general que me guia no campo de guerra. Sei que a luta é intensa, mas sei também que o inimigo não tem poder contra aqueles que caminham revestidos pela tua força. Que eu viva com a certeza de que já estou debaixo de uma vitória garantida pela tua presença. Espírito Santo, quando as batalhas espirituais tentarem me derrubar com o peso da opressão, lembra-me de que a minha mente é campo de guerra, mas também é lugar onde posso ouvir tua voz. Que eu não me entregue às setas da ansiedade, do medo ou da acusação, mas que levante o escudo da fé, declarando que nada pode separar-me do teu amor. Ensina-me a resistir não pela minha capacidade, mas pela confiança absoluta de que, quando estou em ti, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Espírito Santo, ajuda-me a compreender que cada batalha vencida me torna mais forte, mais maduro e mais preparado para o próximo nível da jornada. Não permitas que eu veja as guerras como maldições, mas como oportunidades de crescer em intimidade contigo. Que eu aprenda a lutar de joelhos em oração, de mente rendida à tua vontade e de coração firmado na esperança. Mostra-me que o verdadeiro guerreiro não é aquele que nunca cai, mas aquele que, mesmo caído, se levanta porque sabe que tu estás ao seu lado. Espírito Santo, ensina-me a proclamar vitória, mesmo antes de ver o resultado. Que meus lábios confessem tua fidelidade em meio às tempestades. Que minha postura mostre confiança quando todos ao redor esperam desespero. E que minha fé seja prova de que já creio no triunfo que virá. Que cada batalha perdida aos olhos humanos se torne, pela tua graça, parte da maior vitória que estás escrevendo em minha história. Espírito Santo, firma em mim a convicção de que não há inimigo capaz de resistir ao teu poder. As lutas podem ser intensas, mas tua presença é sempre maior. As guerras podem ser prolongadas, mas a vitória já é certa. Que minha vida seja marcada pelo selo de alguém que enfrentou batalhas espirituais, mas nunca foi derrotado, porque escolheu permanecer debaixo da tua proteção. Que eu siga confiante, sabendo que com o Senhor dos Exércitos ao meu lado, nenhuma força contrária poderá prevalecer. Espírito Santo, chego ao final desta oração, entregando cada parte da minha vida em tuas mãos. Nada quero reter para mim,
porque sei que tudo o que possuo e tudo o que sou pertence a ti. Reconheço que sozinho não tenho condições de conduzir meu próprio caminho, mas quando me rendo totalmente à tua direção, encontro segurança, encontro paz e encontro propósito. Assim como o salmista declarou no Salmo 139, eu também oro para que sondes meu coração, proves meus pensamentos e me guies pela estrada eterna que não se apaga com o tempo. Espírito Santo, eu coloco diante de ti minhas escolhas, minhas decisões, meus planos e meus sonhos. Que nada em mim seja conduzido pela ansiedade ou pelo desejo de reconhecimento humano, mas que cada detalhe esteja alinhado ao teu querer. Eu me entrego a ti, porque sei que tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que nenhuma das tuas promessas falhará. Quero viver consciente de que tudo o que faço deve glorificar o teu nome e refletir a tua presença em minha história. Espírito Santo, guarda-me para que a minha entrega não seja parcial, mas completa. Que eu não reserve áreas intocáveis em minha vida, mas permita que cada espaço seja transformado pelo teu poder. Tira de mim toda resistência, toda teimosia e toda desconfiança. Ensina-me a confiar plenamente em ti, sabendo que és fiel para cuidar de mim em todos os momentos. Que meu coração permaneça submisso, não apenas em palavras, mas em atitudes que comprovam minha fidelidade. Espírito Santo, conduz-me com mãos firmes para que eu não me perca nas distrações desta vida. Protege-me das armadilhas que tentam me afastar de ti e dá-me sensibilidade para reconhecer o teu falar em cada situação. Que minha entrega diária seja não apenas uma escolha do momento, mas um estilo de vida marcado pela obediência e pela fé. Quero aprender a depender de ti em todas as coisas, sejam pequenas ou grandes, porque sei que nada escapa do teu cuidado. Espírito Santo, eu me coloco diante do teu altar como sacrifício vivo, disposto a ser moldado, transformado e usado conforme os teus propósitos. Que a minha vida seja instrumento nas tuas mãos, canal de bênçãos para outros e testemunho de que viver em plena entrega a ti é a maior vitória que alguém pode alcançar. Faz-me andar em retidão, viver em santidade e permanecer firme no caminho que já determinaste para mim desde a eternidade. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que nada é mais importante do que estar rendido à tua vontade. Que cada palavra dita aqui se torne prática no meu dia a dia e que eu jamais esqueça que fui chamado para te servir com integridade. Toma conta da minha mente, guarda meu coração e guia meus passos. Que eu viva em plena obediência, sustentado pela tua presença e direcionado pelo teu propósito. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, após esta oração poderosa ao Espírito Santo, baseada no Salmo 139, entendemos que não caminhamos sem rumo, nem vivemos por acaso. Fomos criados com propósito, e cada passo, cada escolha e cada vitória estão debaixo do cuidado do Senhor, que nos guia com amor e poder. O Espírito Santo é quem traz clareza em meio à confusão, força nos momentos de fraqueza e direção quando as dúvidas tentam nos paralisar. Se você orou com fé, creia que a presença dele já está consolidando em sua vida um novo tempo de direção, de obediência e de propósito cumprido. Se este vídeo tocou o seu coração e trouxe renovação à sua fé, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as próximas orações. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários, pois queremos interceder por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e sua família. Até o próximo vídeo.